Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Ricardo da Igreja Missionária de Marialva. Nós estamos iniciando o nosso culto de pacto de oração. Você que está acompanhando a gente, nós temos o nosso culto de pacto de oração, onde durante 7 quarta-feiras nós estaremos procurando a presença do Senhor para que Deus nos ajude a vencer alguma situação, algum problema, alcançar uma cura, alcançar um milagre. Eu não tenho poder, mas o Senhor Jesus tem todo o poder e Ele pode resolver o teu problema. Então faça conosco esse compromisso, se você ainda não está fazendo o pacto de oração, de hoje e mais 6 quarta-feira, estar reunido conosco online mesmo, até que se abra as igrejas, para que você busque a presença do Senhor. Amém? Nós vamos orar e logo após nós teremos um período de louvor diferente. Em virtude de eu estar meio com a mão machucada, eu não vou poder tocar violão nem guitarra. Então nós vamos selecionar alguns dos louvores que nós já ministramos e estaremos assim fazendo o nosso período de louvor. Amém? Então curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, buscar a presença do Senhor nesta noite. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta quarta-feira, buscando a Tua presença nesse culto de pacto de oração. O Senhor sabe o que nós precisamos, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar com a Tua mão, cheia de poder, de graça, de glória, de misericórdia. Ó Pai, venha alcançar as nossas vidas e cumprir aquilo que o Senhor quer cumprir em nós, e fazer aquele milagre que o Senhor quer fazer em nós, e restaurar aquilo que o Senhor quer restaurar em nós. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós, sobre nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir então o louvor? Amém? Vamos iniciar cantando sobre toda a terra Tu és o Rei. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é
Pra viver não dá, sem Jesus não dá. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esses momentos de louvores, e agora queremos cantar, dizendo da sua maravilhosa graça para conosco, dizendo, Senhor, que não há Bom, meus irmãos, agora que terminou esse período de louvor, nós vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu estive compartilhando no grupo de WhatsApp esse texto, que eu quero dar uma esmiuçada melhor com vocês nesta noite. Está em Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim o texto da palavra do Senhor, que você vai estar acompanhando aí no telão. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Antes de discorrer sobre esse texto, eu quero te pedir que você ore mais uma vez, põe a mão no teu coração, e aí onde você está na sua casa, repita comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para ouvir a tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la na minha vida, nas minhas atitudes, meus pensamentos, minhas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? O título que nós estaremos falando hoje desse pequeno estudo chama-se Fé Inabalável. Fé inabalável. O que eu pude perceber desse texto dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que tiveram um momento em que eles puderam exercer uma fé inabalável em Deus. Só para que você possa ver um pouquinho, entender um pouquinho da história, ou pincelar aí o contexto anterior, o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua de ouro muito grande, muito alta, e tinha colocado uma lei em todo o seu reino, que quando alguém ouvisse algum som de música, deveria se prostrar e adorar essa imagem de ouro que ele tinha feito. E logo alguns daqueles homens invejosos chegaram diante do rei Nabucodonosor e falaram: olha, tem 3 judeus que não fazem caso do Senhor, que não te respeitam, e aquilo que o Senhor pediu eles não estão fazendo, eles não gostam dos seus deuses, e eles não se dobraram, nem se ajoelharam, nem adoraram a imagem que o Senhor tinha feito. Então o rei ficou muito nervoso, mandou chamar os 3 e falou: olha, vocês vão ter que se ajoelhar e se prostrar diante da estátua. Eu vou botar o som de música, vocês vão se ajoelhar. Se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês numa fornalha de chama acesa, uma fornalha de fogo, para que vocês sejam queimados. Então, diante de todo esse contexto, esses jovens dão essa resposta ao rei, que é esse texto que nós acabamos de ler. E vamos ler mais uma vez, para que você possa então compreender. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então, diante dessa resposta, o rei ficou furioso. A Bíblia diz que o rosto dele ficou transtornado, visivelmente a sua face ficou caracterizada pela fúria. O texto deixa bem claro isso na sequência posterior. E ele manda acender essa fornalha 7 vezes mais do que era de costume, e manda pegar seus mais fortes e valentes guerreiros, amarrarem aqueles 3 jovens e jogar naquela fornalha. A fornalha estava tão quente que esses homens, quando foram jogar,
os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses que foram jogar morreram queimados, de tão forte que estava o fornalho. Mas aí o que aconteceu? Eles caíram lá dentro e de repente se levantaram e nada aconteceu. Eles começaram a andar, as cordas foram queimadas, mas eles não. E o rei olhou e viu assim, falou assim: olha, nós não jogamos 3 pessoas lá dentro? Aí a pessoa falou: sim, mas eu estou vendo 4. E eles estão andando, eles estão conversando como se nada tivesse acontecido. E o quarto lá tem a semelhança de um Deus, do Filho dos deuses. E com certeza era o anjo do Senhor que Deus mandou para livrar os 3 companheiros da fornalha de fogo. E a sequência da história é que o rei chega, chama eles para fora, eles saem, aí todos aqueles homens, inclusive os que tinham denunciado eles, foram lá averiguar e nem cheiro de fumaça tinha. As vestes deles não se queimaram, somente as cordas se queimaram, os cabelos não foram chamuscados, né? E realizou-se ali um milagre. Os 3 estavam intactos, o fogo não pôde queimar aqueles homens que ousaram, né, acreditar e ter fé inabalável no Deus vivo. Então o rei promulgou uma lei que ninguém deveria falar mal do Deus daqueles 3 jovens. O que nós podemos tirar de lição para nós desse texto, dessa história contada sobre a vida desses 3 amigos de Daniel? Primeira coisa, irmãos, esses 3 jovens, eles permaneceram com a sua fé inabalável, independente da circunstância. Eles sabiam que se eles desobedecessem essa lei, eles seriam jogados na fornalha, eles iriam morrer, eles iriam ser penalizados, e com a pena capital, que era a morte. Eles não sabiam talvez que seria a fornalha, mas eles sabiam que iriam morrer. Mas eles preferiram morrer do que desobedecer ao Senhor, do que trair a sua fé em Deus, do que obedecer à lei do rei e renegar a sua fé em Deus. Quantas pessoas às vezes têm, por causa de problemas, por causa de situações, enfermidades, perigos, questões financeiras, questões conjugais, às vezes têm abandonado a Deus. A sua fé é uma fé circunstancial. Se as coisas vão bem, aí ele acredita em Deus, aí ele cultua a Deus, aí ele glorifica a Deus. Se as coisas vão mal, Deus não existe, Deus não é bom, Deus não se importa com ela. E quantas pessoas agem dessa forma? Esses 3 jovens, eles tiveram uma fé inabalável, porque independente da circunstância, independente da situação que eles sabiam que iriam enfrentar, que poderiam até morrer por isso, eles não renunciaram a Deus. Eles não deixaram de servir a Deus. Eles não deixaram de glorificar a Deus, de no seu coração serem fiéis a Deus e a tudo aquilo que eles acreditavam em Deus. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Talvez você está passando por tanta situação difícil que às vezes a fé sua está abalada. A sua fé está abalada em Deus. Talvez você esteja até duvidando que Deus existe. Talvez você esteja duvidando que Deus se importa com você, com o seu sofrimento, com a sua família. Eu não sei qual é o problema que você tem passado ao longo desses dias, desses meses, destas semanas, mas eu posso te dizer uma coisa: Deus não está insensível ao seu sofrimento. Deus não está pouco se importando com você. Ele se importa em muito, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que manter a sua fé inabalável e crer que Deus tem uma saída para você. Aqueles jovens, eles abriram a porta para que Deus realizasse um milagre na vida deles. Sabe por quê? Porque eles não quiseram obrigar Deus a fazer o que eles queriam. Note, irmãos, o texto. Eles falaram assim: se o Deus a quem servimos quiser, Ele vai nos livrar. Deus tem poder para nos livrar da fornalha de fogo, rei. O Deus a quem servimos, Ele tem poder e Ele vai nos livrar. Olha a ousadia desse jovem. Ele tem poder para isso. Deus pode fazer isso e Ele vai fazer. Agora, se Ele não fizer, não é por isso que eu vou renunciar a Ele. Se Ele não fizer, Ele é Deus, Ele sabe o que faz.
Então não é porque Ele não quis me livrar que eu vou deixar de adorar. Não é porque Ele não quis me livrar que eu vou deixar de crer nele. Não é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, ou do jeito que eu gostaria que fosse, que eu vou deixar de acreditar que Ele é Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas. Note que fé inabalável que esses jovens tinham. Eles acreditavam que Deus tinha o poder para livrá-los até dessa fornalha de fogo ardente. Mas eles não obrigaram Deus a fazer a sua vontade. Senhor, faça isso porque o Senhor prometeu e coisa e tal. Não, eles falaram, Deus tem poder. Mas se Ele não quiser, se Ele não nos livrar, Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Ele continua sendo Deus nas nossas vidas, no nosso coração. Nós continuamos crendo nele. Nós vamos continuar acreditando nele. Nós vamos morrer crendo que Ele é Deus. Nós vamos morrer glorificando o nome dele. E logo nós estaremos no céu com Ele. Será que você tem uma fé desse nível? Será que eu e você podemos dizer que nós temos uma fé desse nível? Uma fé inabalável, que independe das circunstâncias? Uma fé inabalável que independe das pessoas? Que independe daquilo que está acontecendo ou que vem a acontecer conosco? Eu gostaria que você pensasse nisso, meu irmão, minha irmã. Como que é a tua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Você possui essa fé inabalável? Olha, eu cheguei à conclusão de que eu tenho que melhorar muito na minha fé. Pastor, mas você é pastor sim, mas eu sou homem como você. Como eu disse numa visita que eu fiz recentemente aí aqui em Marialva, eu falei para a pessoa, olha, eu sou comedor de feijão igual você. Então, analisando esse texto, eu percebi na minha vida que eu tenho muita coisa para melhorar em termos de fé, em termos de acreditar, em termos de confiar em Deus. E eu quero, nessa noite, convidar você a pensar nisso comigo, a chegar a essa conclusão comigo, que tanto eu quanto você temos que melhorar muito na nossa questão, no nosso quesito de fé, na nossa fé em Deus. Nós temos que crescer muito na nossa fé. Eu tenho essa convicção. Espero que você também tenha essa humildade de reconhecer que você precisa melhorar também na sua fé. Então vamos, nesse momento, vamos orar, vamos curvar a nossa cabeça e vamos pedir para que Deus aumente a nossa fé, né? Peça para que Deus aumente a sua fé. Senhor, eu tenho uma fé tão pequena, Senhor. Eu quero ter uma fé maior, eu quero crer no Senhor. Eu fico às vezes olhando os problemas, fico olhando as situações e desvio o olhar do Senhor. E eu acho que os problemas são maiores que o Senhor. Eu não tenho fé suficiente, às vezes, para vencer o problema que eu estou passando agora. Confesse isso para o Senhor, fala isso para Ele. Fala, Senhor, eu preciso ter uma fé maior, ó Pai, eu preciso ter uma fé mais forte, eu preciso ter uma fé inabalável como esses 3 jovens tinham, a tal ponto que a minha vida não tem valor para mim se for longe dos teus caminhos, Senhor, longe dos teus propósitos. Reconheça isso nessa noite comigo, meu irmão, minha irmã, e vamos orar, vamos pedir que Deus aumente a nossa fé, vamos pedir que Deus venha nos fortalecer, em nome de Jesus. Pai, que está a Tua palavra, Senhor, que foi dita nessa noite. Nós falamos sobre a fé inabalável que esses 3 jovens tinham no Senhor. A tal ponto, Senhor, que eles acreditavam que o Senhor era poderoso o suficiente para livrá-los do fogo, Senhor. Eu não sei qual o fogo que algumas pessoas devem estar passando. O fogo da aflição, o fogo do desemprego, o fogo, ó Pai, a fornalha aí do pecado, a fornalha ou o fogo do problema conjugal, do problema financeiro, do problema de saúde, seja qual for o fogo que cada pessoa deve estar passando. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para livrar, para tirar, e para que lá na frente cada um de nós possamos dizer, eu saí ileso. O fogo, a fornalha da aflição que eu estava passando não me queimou, não me consumiu, não me feriu, eu saí ileso dessa situação. Eu creio nisso e eu declaro isso, Senhor, em nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã possa crer que depois ele vai poder cantar um hino de vitória e todos os seus problemas serão esquecidos em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, aumenta a nossa fé, Senhor, nos dê a capacidade de crer, independente das circunstâncias, independente das pessoas, ter essa fé
inabalável, Senhor. Nos ajude em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos ter um período de aviso e depois nós vamos fazer o nosso pacto de oração. Meus irmãos, eu quero deixar alguns avisos para vocês, principalmente o pessoal do grupo da Reforma, né, os irmãos lá que estão com a gente no grupo de reforma do Novo Templo. Nós precisamos fazer alguns trabalhos ali na reforma do templo, que é a igreja que tem que fazer. E tem algumas partes ali da instalação elétrica, tem que fazer mais alguns buraquinhos na parede lá, e eu preciso da ajuda dos irmãos. Como eu estou com a mão machucada, eu não estive fazendo esse trabalho lá. Então peço aos irmãos da Reforma que entrem lá no grupo de WhatsApp, vejam a notícia que eu vou estar passando para vocês, e aqueles que puderem no sábado estarem colaborando com a gente, dando um pouquinho da sua mão de obra ali para que a gente termine o mais rápido possível a nossa reforma. Eu agradeço de coração e peço que Deus abençoe a sua vida. Amém? Então essa mensagem vai para o pessoal da Reforma. Também, irmãos, a gente está aí aguardando. Eu estive em contato com algumas pessoas ali da Prefeitura de Marialva para tentar conversar com o prefeito, e vai marcar uma reunião para que eu possa conversar com o prefeito, conhecer o prefeito, orar por ele, né? E a gente vê como é que vai ficar essa questão da abertura das igrejas, né? Estamos precisando já abrir as igrejas com cuidado, né? Temos que ter a fé dos amigos de Daniel, de que esse vírus não vai nos atingir, desde que nós venhamos a cultuar com responsabilidade, com cuidado com a higiene, com o álcool, com a máscara, a distância um dos outros, as pessoas que têm casos de morbidade ou então são grupo de risco ficarem em casa. Nós vamos estar continuando fazer essa transmissão de culto também para aquelas pessoas que não poderão ir no culto, mas nós precisamos que as igrejas se abram. Nós temos visto aí bancos, supermercados, né, abertos, e graças a Deus, Deus tem protegido Marialva e nada tem acontecido, e nada vai acontecer em nome de Jesus, né? Poucas pessoas têm se contaminado, e nós queremos que logo, e cremos que logo essa enfermidade dos infernos vai ser repreendida em nome de Jesus. Também peço as orações dos irmãos, né, pela minha saúde e pela saúde do meu sogro, o senhor Wilson, né, que está com problema de saúde. Também vamos continuar orando pelo senhor Aparecido, que é o pai do irmão Bruno Ricardo, que está começando a frequentar aí virtualmente os nossos cultos, mas logo ele e a família dele vão estar cultuando conosco assim que a gente tiver o culto presencial. Amém? E mais alguns pedidos de oração. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando por todos os profissionais de saúde, os profissionais que estão na linha de frente, combatendo esse vírus e demais enfermidades da população. Vamos orar pelos enfermeiros, pelos médicos, pelas pessoas que estão ali na limpeza dos ambulatórios, que trabalham também na limpeza dos postos de saúde, que Deus possa estar cuidando desses profissionais que estão aí à frente, em nome de Jesus. Amém? Esses são os avisos, tá? E aqueles irmãos que precisarem de visita, nós estaremos fazendo visita para você, nem que seja no portão do lado de fora, né? Nós estaremos aí à disposição de vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos agora fazer o nosso pacto de oração. Você que está na sétima e última semana do pacto de oração, sexta, quinta, quarta, terceira, segunda semana, e você que vai começar hoje o pacto de oração, de hoje mais 7 quarta-feiras, buscar a presença do Senhor para a solução de algum problema. Faça assim, daí onde você está na sua casa, abrace seu pedido com fé, e nós vamos orar e interceder pela sua vida. Pai, aqui estão esses irmãos e irmãs que estão fazendo o pacto de oração, compromisso de fé. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Aquilo que para nós não é possível, para o Senhor é a coisa mais fácil do mundo, Senhor. Por isso eu quero pedir que o Senhor cure as enfermidades, resolva os problemas, seja causa na justiça, seja no problema conjugal, problema emocional, problema físico, problema espiritual, ó Deus, problema financeiro, seja o que for, ó Pai. Age na vida dessas pessoas. Se for conversão de vidas, salvação,
livramento de vícios, seja o que for, ó Pai, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando o seu povo, teu servo, a tua serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Senhor, toma os enfermos nas suas mãos, pedimos pela irmã Rose, pedimos pelo pastor Jacó, pedimos pelo irmão Aparecido, pai do Bruno, pedimos pelo meu sogro, seu Wilson, pedimos por mim, ó Deus, e essas dores, essas enfermidades, pedimos por cada irmão que está passando por algum problema de enfermidade agora, Senhor. Pedimos que o Senhor cure, Senhor, restaure em nome de Jesus. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar ouvindo uma música agora, que tem um pouco a ver com essa mensagem. Essa música diz: Deus é Deus, né? Não importa as circunstâncias, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus abençoe você e a sua família, e não perca o nosso próximo culto, domingo, às 9 horas. Deus abençoe vocês. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.